Deus, hein, pessoal? Bem, o tema será impactos de 2020, né? Pandemia. Realmente foi marcado, né, um ano histórico, com certeza, de muito sofrimento, né? Muitas pessoas perderam seus entes queridos. Um ano de reflexão, de aprendizado, né? Mas estamos aí, vamos ser otimistas, né? A vacina está chegando, vamos realmente ser otimistas e não perder a fé e a esperança. E eu estou com uma turma muito legal aqui comigo hoje no estúdio do programa Cena TV, hein? Temos aqui hoje no estúdio do programa Cena TV, do Bate-Papo, Cidinho Marques, que é professor, educador, neurocoach. Seja bem-vindo ao estúdio do programa Cena TV. Temos aqui o Mário Porto, pastor e radialista. Seja bem-vindo ao estúdio do programa Cena TV. Temos aqui a Delmara Coelho Nunes Campos, teóloga, capelã, educadora cristã e social. Seja bem-vindo ao estúdio do programa Cena TV. E temos aqui que a Clóvis recebeu recentemente o título de cidadã de São Luís. Parabéns, Clóvis. E a Clóvis é o quê? Funcionária pública, membro do Instituto Histórico de Geografia do Maranhão e membro fundadora da Academia Ludovicense de Leis. É muita coisa, hein? Não deu pra escrever tudo. Sejam todos bem-vindos ao estúdio do programa Cena TV. Vamos começar esse bate-papo, né? E eu vou começar aqui com o professor Cidinho para falar com a gente. Como foi, Cidinho? Resume pra gente como foi o seu ano de 2020, por favor. Em primeiro lugar, preciso dizer do prazer, da honra de estar aqui pela segunda vez. Obrigada pela presença. É uma alegria sempre. E é um privilégio estar no seu programa e, sobretudo, com convidados assim tão especiais. E também com vocês, telespectadores. Em segundo lugar, tentando resumir a pergunta da Ciene, eu diria que este ano, como ela mesma disse, um ano histórico, né? Um ano estranho, um ano esquisito, mas como otimista que sou, eu sempre fui, uma pessoa não só que acredita em Deus, acredita na natureza, acredita que o universo ele tem essa capacidade de se curar, de se reinventar, mas também levando-se conta que todas as grandes mazelas pelas quais passou a humanidade, elas sempre trouxeram coisas que puderam ser aproveitadas. Isso. Se, por um lado, essas coisas trouxeram tristezas, realmente perdas, né? Não só no sentido de vidas, mas também no sentido material, no sentido da convivência, como conversávamos antes de começar a gravação aqui, o programa. Verdade. Há também ganhos. Como tudo na vida, as coisas sempre têm dois lados. E eu aprendi, né, desde quando era criança pequena, no interior, como diz o programa, lá da TV, eu aprendi a ser otimista. Eu aprendi uma vez que você não pode transformar o meio, transforme-se você. Adapte-se. Aliás, isso é uma coisa um pouco aí da teoria evolucionista que diz que a espécie que consegue sobreviver não é a mais inteligente nem a mais forte, mas é a que consegue se adaptar mais. Então eu acho que a palavra que resumiria a minha experiência foi está sendo um ano de adaptação, de aprendizados, de tristezas e alegrias, mas sobretudo de aprendizado. Verdade. Vou perguntar agora para o Mário Porto, Bispo Mário Porto. Bem, sabemos que tudo tem a permissão de Deus, né, Bispo? Mas tivemos as igrejas fechadas, né? O psicológico também das pessoas. E fala um pouco para a gente o que o senhor achou desse momento. É difícil, né? Mas tivemos também os cultos online, né? Fala um pouco o que o senhor achou desse momento, o psicológico e o espiritual. Esse momento que nós passamos e ainda estamos passando um pouco ainda, que não saiu a vacina ainda, né? Dá para sair. Sim, é bom estar aqui, rever o meu amigo Cidinho e conhecer essas duas convidadas extraordinárias, assim como o Cidinho também sou um otimista incorrigível. E foi um ano de adaptação, de aprendizados, para a igreja também, porque as igrejas também tiveram que ser fechadas. E foi um tempo realmente para a gente se adaptar. E é incrível como o ser humano tem essa capacidade de se adaptar e de se recondicionar, que é uma nova condição
para continuar vivendo, enfrentando a vida. O papel da igreja foi preponderante nesse tempo, nesse momento, nessa travessia que ainda está sendo difícil, porque a igreja trabalha todos os dias o fortalecimento, a fortificação da fé cristocêntrica, como nós percebemos e giramos em torno da vida, a fé em Cristo. Eu vou perguntar aqui para Clóvis Holanda. Clóvis, um ano de reflexão, né? Tivemos também isolamento social, que ainda continua, né? Com algumas pessoas, né? Que a pandemia ainda continua. Você que é avó, teve seus netos, todos sofreram, né? Os nossos avós, os nossos pais, os nossos filhos, você que tem seus netos. Difícil, né? Lidar com as crianças que não entendem muito esse momento, os jovens. E fala um pouquinho disso, por favor, Clóvis. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os participantes, né, dessa conversa, desse bate-papo. A nossa querida Ciene, né? Já é a terceira vez que eu participo do programa dela. É uma honra. É uma honra estar aqui novamente com pessoas tão ilustres, né? E dizer o seguinte, que como a maioria já falou aqui, foi um ano difícil, né? Foi um ano de muitas adaptações. E principalmente quando eu recebi meus netos, agora em plena pandemia, eles chegaram do Canadá, dia 20 de março, eu passei 40 dias sem olhar meus netos. Foi um pavor, todo mundo sabe como um pavor, as pessoas tinham medo de se encontrar. E para mim, assim, o mais difícil foi a questão, como o Cidinho falou aqui, a questão do olhar, a questão do abraçar, de você sentir o cheiro do outro. Para mim, o mais difícil nessa pandemia foi o encontro. Porque a minha família, ela gosta muito de se encontrar. Sim. E a gente foi, não só a minha família, como todas as famílias do mundo, né? Então você não teve a oportunidade do encontro, que é no encontro que a gente abraçar, a gente conversa, a gente tem um calor humano. Mas a gente teve a criatividade de fazer daquele momento em casa, não enclausuramento, né? Que as pessoas achavam que estavam enclausuradas, por estarem nas suas casas, como já foi falado aqui. As pessoas, elas não tinham o contato praticamente com seus familiares, em função das suas atividades, as pessoas estavam todo o tempo ocupadas, e essa pandemia serviu, assim como teve as coisas negativas, ela está servindo e serviu muito, mesmo com o lockdown, mesmo com o isolamento social, ela serviu mais para que as pessoas continuassem mais unidas. E uma das coisas que eu observei, eu que tenho redes sociais como o Facebook, como o Instagram, o WhatsApp, e o que eu percebi é que as pessoas, elas se concentraram muito em Deus. Então a fé das pessoas aumentou a fé das pessoas. Então as pessoas, elas se seguraram com muita força. É verdade, Maria Clóvis. Bem, vou perguntar agora para Edelmara. Edelmara, qual foi o seu maior desafio, né, desse ano? Por favor, fala pra gente. Maior desafio. Boa tarde a todos, o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando, a você, Ciene, é uma honra estar aqui. É uma honra. Ciene, eu posso dizer que o maior desafio foi combater o bom combate da fé. Não foi fácil. Não foi fácil, mas para ninguém. Não foi fácil para todos. A gente estava, antes de começar o programa, estava comentando que em dezembro de 2019, na China, estourou o problema. Né? Mas nós não imaginávamos que seria com a proporção que tudo se tornou. Chegando ao Brasil, a todos os países. Como agora o professor falou, por último chegou a uma cidade na África. Então, assim, uma coisa que ela falou muito importante, que ela disse que ficou firme em oração. Né? Eu sei que esse ano, uma palavra lá em Lucas 21 me chamou muita atenção, onde diz que iria acontecer todas essas coisas, pestes, terremotos. Mas assim, lá no final diz que nós iríamos escapar pela oração. Então, para mim, esse ano foi um ano onde eu me coloquei, né, como brecha, não só pela minha vida, não esperava nem que eu fosse controle de nada. Até hoje. Foi uma surpresa quando eu soube. Mas eu disse, Senhor, se é para estar aqui nesse hospital, que venha ser bênção na minha vida e para as pessoas que possam estar ao meu redor. E Deus fez assim. No momento que eu estava ali internada, no final desse ano de 2020,
O meu maior desafio foi vencer esse problema, vencer esse vírus. A família toda ficou em choque, ninguém esperava. Meus filhos nunca imaginavam que eu poderia ser internada. Mas assim, eu posso dizer que eu combati, o bom combate, e o Senhor me sustentou. E diante disso, o que é que eu tenho visto? Muitos venceram. Assim como muitos não conseguiram vencer. Muitos não conseguiram, perderam entes queridos, mas continuaram ali combatendo, crendo até o último momento que Deus poderia livrar e pode tirar aquela situação. Mas o que eu tirei de reflexão desse vírus foi: todos foram afetados, não só o mundo, como muitos também dentro da igreja foi afetado, mas nós podemos dizer, até aqui nos sustentou o Senhor. Amém. E tem nos livrado, tem nos guardado. Então, o maior desafio, sim, para esse ano de 2021, desde quando estourou, em fevereiro, em março, estava aquela coisa horrível no Brasil. Estavam até dizendo que foi no carnaval que trouxeram, alguns já sabiam. Eu sei que em março estourou. Então, a partir daí, foi um momento que eu creio que a igreja se levantou. Apesar dela estar impedida de estar reunida, mas ela não estava impedida de se levantar em oração. Pelo mundo, pela nação, por todos que estavam passando por aqueles problemas. Perdemos um médico na nossa igreja, perdi a avó do meu genro, também não suportou, mas a gente não pode olhar só para o lado das perdas. Vamos olhar para o lado de que Deus fez muitas coisas, muitos livramentos, muitas pessoas viveram milagres nesse período da pandemia, na vida financeira, na vida espiritual, na vida secular, em todas as áreas. Enquanto estava sendo perda para uns, sim, outros estavam surgindo como microempreendedores, sim, abrindo o seu negócio dentro de casa. Desculpa interromper, mas foi também oportunidade para algumas pessoas que tiveram de se reinventar e deu certo. Muitas pessoas. Sim, foi um momento triste, difícil, mas também tem esse lado bom que a gente não pode deixar de olhar. Foi um momento que eu pude dizer que eu tive para mais aconselhar, mais acompanhar, mais orar. Pastora, nos ajude, fulano foi internado, está hospitalizado, vamos combater agora. E a gente se reunia e entrava no grupo da igreja, orava e entrava. Eu creio que o maior desafio nesse ano de 2020 foi a gente estar junto com as igrejas, com as pessoas, com as vidas, independente de quem seja, estarmos ali como coluna, como fortaleza, sustentando. Eu internada, eu estava recebendo ligação e mensagem no WhatsApp: pastora, a senhora pode orar, fulano está internado, nem sabia que eu estava, e eu também nem dizia. E ali mesmo eu tirava o meu cabelo com Deus e estava orando, intercedendo e pedindo. Então, para mim, na minha experiência, 2020 foi um ano de combater o bom combate da fé. Não esmorecer, não desistir, sabendo que o Senhor está conosco em todos os momentos. Que pena que a gente tem um tempo na televisão, mas esse papo tá bom demais, hein? Vamos aos comerciais, nós voltamos já, hein? Se liga, espera. Olá, pessoas, estamos de volta, com um bate-papo consciente, com essa turma maravilhosa que está aqui comigo, Cidinho Marques, está aqui Clóris Holanda, está aqui a Delmara, está aqui o Mário Porto, e a gente vai continuar o tema Impactos de 2020, que foi um ano muito difícil, mas também a gente olha os dois lados, o lado positivo, o lado negativo, nunca perder a fé e a esperança. Eu vou começar aqui com o Cidinho Marques novamente. Cidinho, por favor, estamos ainda na pandemia, Está aí a vacina chegando, mas dá uma dica, que a gente está finalizando o bate-papo, de saúde mental, daqui para frente. Porque muitas pessoas não estão querendo receber essa vacina, vacinar. Dá uma dica aí de saúde mental daqui para frente, não que passou, daqui para frente, por favor. Ciene, você não poderia ter feito pergunta melhor. Eu, mais uma vez, lamento apenas o tempo para responder. Eu também, gente, tá bom demais. É muito rica, uma pergunta muito rica, muito abrangente. Obrigada. Que justamente nos leva a pensar em duas coisas, no mínimo. Uma, há um filósofo, que eu não lembro agora, que dizia o seguinte, que os 2 dias mais felizes da vida da gente o primeiro dia que a gente nasce.
E segundo, o dia que descobre por que nasceu. Sim. Que é o propósito de vida. Eu acho que é Kierkegaard. Kierkegaard, não é? Exatamente, Kierkegaard. Ou seja, eu nasci sob a graça de Deus, sou feliz. E agora eu descobri qual é a minha missão, qual é a minha vocação, qual é o meu chamado, o que eu estou fazendo aqui, para que foi que Deus me colocou aqui. Sim. Quando o ser humano tem essas duas coisas, realmente a felicidade potencial, ela aflora. Bom, na hora que você faz essa pergunta, inevitavelmente você cai numa segunda, que é a seguinte: a pandemia, quando apareceu e por que apareceu? Ou seja, a gente sai de uma perspectiva de que coisa, que lástima que aconteceu, mas cai na pergunta para que aconteceu. As pessoas que se foram, por exemplo, as pessoas que tiveram suas vidas interrompidas, por exemplo, essas pessoas, em vez de perguntar por que aconteceu isso com ela, talvez devêssemos perguntar para que aconteceu. E aí, o ditado de não vou ensinar Pai Nosso para padre, hoje eu vou dizer não vou ensinar Pai Nosso para pastor, para pastores. Para pastores aqui, o pastor Mário Porto e a pastora. Olha só, para quê? A questão do legado, ou seja, talvez não, é bem oportuno puxar aqui o exemplo de Cristo, que disse: eu vim para que vocês tenham vida, e que tenham vida em abundância. Então, as pessoas que se foram, se nós prestarmos atenção, elas se foram para que nós tivéssemos vida. Então, o legado delas é um legado de extrema irmandade cristã, o legado delas. E a pandemia, por mais que seja uma coisa triste, trágica, qual é o legado da pandemia? Talvez seja interessante, a dica está aí. A dica que eu dou é: vamos refletir qual é o legado da pandemia. Para que ela veio? Ela veio por alguma razão. Não veio por acaso. Ela veio por alguma razão. E esta razão é que nós temos que descobrir. Ou seja, nós podemos aproveitar isso para dizer assim: eu precisava disso para revalorizar coisas que eu não vinha mais valorizando. Isso enquanto pessoa, e enquanto sociedades imensas, ricas. Não estou falando da riqueza em si, porque a riqueza em si não é uma coisa ruim, mas eu falo das pessoas que são os países poderosos e as pessoas que vivem ansiosas, sedentas por ganhar mais, trabalhar mais, sacrificando o tempo com a família. Agora foram obrigadas a ficar 24 horas com a família. Agora foram obrigadas a ficar olhando o filho, a olhar para o filho como nunca tinha olhado. Foi obrigado agora a descobrir no jardim que tinha umas flores que ele nunca tinha visto. Ou seja, não foi por acaso. Há um recado muito forte. E aí, para terminar, entra a questão da vacina, do medo da vacina. Em primeiro lugar, que a vacina não foi inventada pela ciência, não está sendo inventada pela ciência. Na nossa visão, a vacina é inventada por Deus. Por quê? A ciência apenas organiza a maneira química de como ela vai trabalhar conosco. Mas a cura mesmo, todo mundo sabe, é de Deus. Então, não há por que ter medo em si, porque a ciência é instrumento de Deus. Segundo lugar, saúde mental. Que é por isso que eu falei que a pergunta é muito rica. Na hora que a ciência fala em saúde mental, aí a coisa realmente fica ainda mais difícil de responder em pouco tempo. Que é o seguinte, acho que foi a pastora Edelmara que falou, ou a própria Clóris que falou aqui nos bastidores antes da entrevista, que o medo, por exemplo, né? Acho que foi a Clóris que comentou a respeito do medo, onde ela dizia que muita gente morreu de medo. Então, vamos pegar só essa dica aí. O que o medo ou qualquer outra emoção negativa faz com o nosso sistema imunológico? Dependendo do teu sentimento, da tua emoção, tu vais fazer jorrar na tua cabeça diferentes hormônios. Então, por exemplo, se tu estás alegre, se tu estás com o coração cheio de fé, se tu estás otimista, se tu estás temente a Deus, se tu estás bem contigo mesmo, tu vais jorrar
ocitocina, serotonina, hormônios que vão dar criatividade. Mas se tu estás com medo, com raiva, com inveja, com qualquer sentimento negativo, em vez de ocitocina, adrenalina, noradrenalina, etc., você vai jorrar cortisol, que é o hormônio do estresse, que tem o seu lado positivo também. Mas hoje, o hormônio do estresse, sabe o que ele faz? Ele te dá um impulso para resolver o problema, mas ele não desarma, e não desarmando, ele fecha as torneiras da criatividade. Uma das primeiras torneiras, e agora estou nesse assunto, uma das primeiras torneiras é a torneira da imunização, do sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele funciona fisiologicamente de forma mecânica, mas o que impulsiona não é a forma mecânica, é a energia que está lá dentro. Se você é uma pessoa desesperançada, se você é uma pessoa que não crê, se você é uma pessoa para baixo o tempo inteiro, que só lastima, que só reclama, etc., você vai fechar as torneiras do teu sistema imunológico. Cuidado, porque em pessoas como assim, a vacina pode funcionar com menos potência. Bem, mais uma pergunta aqui para o Mário Porto, para a gente finalizar. Expectativas para o ano de 2021, por favor. Tá com o professor Cidinho uma aula. É verdade. E aqui, ó, já está cheio de ocina, serotonina. O prazer, essa atmosfera boa. É muito bom estar perto de pessoas otimistas. Olha, as perspectivas. Eu vou dizer o seguinte: 2020 foi um ano de plantar. E 2021 vai ser um ano de colher coisas boas. Amém. Amém. Paradoxalmente, olha, você vê, paradoxalmente, tivemos, como foi tocado até pelo professor Cidinho, dois lados. A vida tem os dois lados, os dois olhares. E nós estamos focando naquilo que foi bom. Olha, eu tive tantas vitórias em 2020 e testemunhei tantas pessoas também vencendo, suplantando seus medos, seus desafios, seus conflitos, seus desertos pessoais. E a gente não pode perder essa perspectiva, essa visão, essa direção. Né? E aí o combustível, a gasolina da esperança se faz necessário, porque é o aditivo que vai incendiar nossas almas, né? E a gente tem que receber 2021 crendo, porque é como ele falou, se a gente tem uma mentalidade orientada para o pessimismo, é incrível como a nossa imunidade baixa. Verdade. Né? A medicina já comprova isso, mas quando você tem uma mente sã, uma mente vencedora, uma mente orientada para construir, pavimentar vitórias perenes, vitórias sólidas na sua vida, você realmente vê acontecendo. Então vamos ter boas perspectivas, vamos começar 2021 com fé, com determinação, muito trabalho e resiliência. Creia nisso, crie, por isso falei. Pessoal, eu adorei esse bate-papo aqui, mais rápido aqui para cada um de vocês, uma palavra para definir esse ano. E antes disso, por favor, feliz ano novo, gente. Só otimismo aqui, né? Daqui para frente, a gente não pode perder a fé, a esperança. Eu adorei a presença de todos aqui no estúdio do programa CNTV. Feliz ano novo para vocês. Mas vamos terminar uma palavra para definir o ano de 2020 e também o ano que se inicia em 2021. A minha é fé e esperança. A minha superação e esperança. Resiliência e aprendizado. O impossível é possível na medida que você crê. Fé e esperança. Adorei, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima.